Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Hoje, 1º de maio, a nossa ministração está indo ao ar no Dia do Trabalhador, queridos. Eu queria deixar aqui um parabéns a todos os trabalhadores que se levantam todos os dias para buscar, queridos, o pão de cada dia para a sua família com dignidade e honra. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar sua vida profissional, seus negócios, o seu trabalho. Viva, queridos, cada dia dentro do seu trabalho como uma expressão do seu chamado e propósito de Deus nessa terra. As pessoas não sabem disso, mas nós também trabalhamos para o Senhor, porque a sua palavra diz: em tudo que vocês fizerem, façam para o Senhor. Eu queria deixar João capítulo 5, versículo 17 para você, onde Jesus fala: eu trabalho porque o meu Pai também trabalha até agora. Então nós temos o Pai trabalhando por nós, o Filho trabalhando por nós e o Espírito Santo trabalhando em nós. Por isso, querido, que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. E entrando na nossa ministração desse 1º de maio, queridos, eu queria iniciar uma nova série com vocês, a nossa série de maio, que é Aprendendo com Davi. E hoje nós vamos aprender como vencer o medo com esse homem, queridos, que fez tanta diferença na sua época e acabou sendo alguém que estava dentro da família, que esteve dentro da família do próprio Senhor Jesus. Ele foi, queridos, alguém que o Senhor Jesus teve a felicidade, né, de falar, o orgulho de falar que pertencia à sua família. Jesus é conhecido como filho de Davi. Então ele deixou muitas coisas para que nós possamos aprender e colocar em prática também em nossas vidas para sermos um vencedor, como ele foi. E eu tenho certeza que essa ministração vai conseguir ajudar a sua vida. Então nós vamos aprender um pouquinho como vencer o medo com Davi, queridos, né? Justamente quando ele enfrentou Golias, ele passou por esse momento e ele conseguiu vencer, queridos, e trazer algo especial para a sua família e também para Israel, para o seu povo, né? E o medo, queridos, quando nós falamos sobre medo, uma das coisas que ele faz dentro do nosso coração é trabalhar com imposições. O medo, ele tenta de todas as formas nunca te dar a oportunidade de você questioná-lo. Ele chega como se ele fosse justamente a única saída, a única forma de pensar sobre aquela situação, sobre aquelas palavras que foram feitas, que foram faladas, sobre aquelas ações que foram tomadas. Então ele sempre se apresenta de maneira impositiva, usando muitas vezes as nossas emoções, né, que nós acabamos olhando para aquela situação com uma emoção aflorada. Ele acaba então aproveitando para entrar com imposição sobre a nossa vida e nos colocar dentro de uma prisão que nos paralisa em todos os sentidos. Ele pode se aproveitar também das pessoas que estão contaminando, né? O ambiente influencia muito essa questão do medo em nossas vidas. Ele pode se aproveitar, querido, de uma fragilidade nossa e de tantas outras coisas. Mas o importante é que você saiba, o medo, ele sempre vem como uma imposição de fora para dentro, que pega as nossas emoções em um momento de fragilidade e ele acaba fechando a nossa visão, como se somente ele existisse, somente aquela forma de pensar existisse, e aquilo vai cerceando a nossa liberdade, a nossa forma de pensar, a nossa construção em relação às coisas que nós precisamos. Ele se aproveita em todos os sentidos, que faz com que a gente não consiga ver outra alternativa. Ele mostra que a gente não tem controle das coisas, ele mostra que algumas tentativas que a gente fez para resolver o problema não deram certo, acabamos fracassando. Então ele vai usando essas coisas que aconteceram em nossas vidas, a situação em si, para que ele possa dizer: eu sou a única maneira de você pensar, de você se portar, de você agir. E isso faz com que a nossa vida fique
paralisada. E como que nós podemos então lidar com essa situação? Primeiro, saber como que ele trabalha. Eu estou falando para você, o medo ele sempre vai trabalhar, queridos, com a imposição. Ele vai chegar na sua vida sem que você tenha a oportunidade de questioná-lo. E questionar é uma das coisas que o ser humano mais faz, está dentro de nós, né? Nós trabalhamos de maneira dialética, sempre questionando as coisas. Você lembra quando você era criança, adolescente, jovem com seus pais e você questionava eles? Então, queridos, justamente é essa ferramenta que nós precisamos usar para o bem, né? Não para questionar muitas vezes como nós fazemos, questionar a Deus, que nós temos uma facilidade incrível de fazer isso diante das lutas pelas quais nós passamos. Acabamos questionando, será que Deus não está me vendo? Será que o Senhor não está percebendo aquilo que eu estou passando? Será que Ele não vai abrir essa porta que eu preciso? E aí a gente começa a questionar justamente o Senhor, que é tudo que nós não deveríamos fazer. Mas quando o medo, ele chega e se coloca dentro do nosso coração e coloca essa imposição, né? E se impõe sobre o nosso coração, a gente acaba não questionando. A gente acaba indo para aquele lado de ser a vítima e de aceitar aquilo que Ele está falando em nossas vidas. E por isso, em muitos momentos, queridos, nós ficamos paralisados dentro de alguma área das nossas vidas, dentro de alguma situação, nós não conseguimos avançar, nem sequer queremos pensar sobre aquilo. Nós ficamos realmente paralisados. Por quê? Porque o medo está impondo a sua forma de pensar, as suas verdades, o seu cenário, aquilo que Ele quer que a gente olhe sobre as nossas vidas. E isso aconteceu lá em 1 Samuel capítulo 17, se você tiver a oportunidade, leia todo. É ali aonde Davi ele vence Golias, mas tem toda uma história por trás que é muito instrutiva para as nossas vidas. E eu queria ler com você alguns versículos para que a gente pudesse fundamentar essa verdade de que o medo ele é impositivo e ele está sempre tentando fechar de todos os lados a nossa visão para que a única visão, o foco da nossa vida seja Ele. 1 Samuel capítulo 17, o versículo 24 está escrito assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Veja, as pessoas lá em Israel, aquele exército de Israel que estava preparado para a batalha, que eram experimentados em batalha, eles estavam com medo de um único homem. Claro, um homem grande, um homem que tinha possibilidade sim de fazer algum mal para eles, mas eles se esqueceram de todas as outras coisas que você vai perceber que Davi, ele lembrava e colocava como prioridade. Mas aqueles homens, eles entraram dentro da cadeia do medo, queridos, e aí que é o problema. Quando nós encontramos uma situação, a situação quando ela é adversa, a gente não tem controle, normalmente ela causa medo nas nossas vidas mesmo. O medo é algo natural do ser humano, que acaba acontecendo em diversos momentos das nossas vidas, mas ele não pode ser a imposição, ele não pode ser a autoridade total sobre nós. Nós precisamos questioná-lo. E você percebe aqui que nem Saul e nenhum dos seus homens questionaram aquele medo. Eles simplesmente aceitaram as palavras daquele Golias, né, daquele soldado, como a imposição última, como se nada eles pudessem fazer. Mas, querido, no versículo 26, agora você vai ver Davi falando. Olha que interessante, Davi nem era membro daquele exército, ele não tinha idade ainda para fazer parte do exército. Ele estava ali apenas levando para os seus irmãos alimentação para eles. Olha só o que ele fala. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele sabia quem ele era, queridos, e o quanto isso é importante, mesmo diante daquilo que o medo está falando, nós pararmos um pouquinho e nós voltarmos para dentro de nós, querido, para que nós possamos mais uma vez ficar de frente com quem nós somos, com quem Deus diz que nós somos, e aí sim, a partir desse ponto, construir uma forma de pensar sobre essa situação onde o medo não pode ser a imposição sobre as nossas vidas. Nós normalmente
ficamos apenas amarrados à situação. Foi o que aquele exército fez. Aquele exército esqueceu que eles eram treinados também na batalha, eles eram experimentados, eles eram o exército do Deus vivo, eles sabiam de tudo isso que Davi sabia, mas eles se esqueceram porque ficaram amarrados à situação. Eles não conseguiram construir uma forma de pensar que os levasse para dentro deles, para encontrar quem eles eram, quem Deus diz que ele é, queridos, e quem Deus diz que você é: um filho amado, um filho aceito. Você é muito maior do que qualquer situação que se levante contra a sua vida. É essa a verdade que nós precisamos buscar, sentir, viver, experimentar ao lado de Deus, para que a gente possa sair e dar uma resposta a esse medo em nossas vidas. Olha aqui a continuação desses versículos, o versículo 45 e o 46, já está escrito assim: Davi, porém, disse ao filisteu, aquele já estava indo contra o filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Queridos, olha só a palavra que esse homem liberou sobre a vida daquele Golias, daquela situação que ele estava vivendo. Primeiro, ele sabia quem ele era. Segundo, quando ele encontrou a sua identidade, aquilo que Deus fala sobre ele, ou seja, eu sei que eu faço parte dos exércitos do Deus vivo, do Deus de Israel. Quando ele reencontrou essa verdade, o que os demais soldados de Israel não tinham conseguido fazer, ele se deslocou daquela situação, do que aquela situação estava falando, para ir para dentro dele e ter esse contato verdadeiro com a sua identidade, queridos. Aí nasceu a disposição de lutar. Quando você entra em contato com aquilo que Deus fala a seu respeito, naturalmente vai vir ao seu coração a vontade, a disposição de lutar, de se levantar contra aquilo que está afrontando a sua vida, aquilo que está trazendo medo e tentando paralisar a sua vida. Então ele vai correndo. A gente continua lendo, ele fala com Saul, ele tem alguns problemas lá em relação a que Saul queria que ele lutasse com a sua armadura, e a armadura dos outros nunca vai servir na gente. Deus já deu a nossa própria capacidade para nós lutarmos as nossas batalhas. Então ele vai da maneira mais simples possível, como ele sempre fez, como ele sempre lutou. Ele era um pastor de ovelhas e ele tinha algumas armas para enfrentar os animais que atacavam as ovelhas, e com essas próprias armas ele vai ao campo de batalha contra esse homem que colocou medo, né? Golias colocou medo em um exército preparado, experimentado na guerra, que poderiam sim, talvez já se levantado contra ele há muito tempo, derrotado esse homem em nome de Deus, como Davi estava fazendo naquele momento. Então ele pega as suas armas, aquilo que ele tem, ele não fica emprestando dos outros, ele pega aquilo que ele tem e ele se levanta contra a situação. Ele entende que Deus já deu a capacidade para ele resolver aquela situação, mas a primeira coisa é que ele voltou para dentro de si. Isso é muito importante. Não fique preso à situação que está dando medo em você. Faça uma meditação junto com Deus, com o Espírito Santo, a respeito de quem você é. Entenda que você nasceu para ser muito maior do que as situações em sua vida que estão te causando medo, queridos. Então, a partir desse momento, nasce uma nova disposição no coração, nasce essa disposição no coração de Davi. Ele se levanta e ele vai então de frente com aquele gigante, para derrotá-lo, para lutar contra ele. E quando ele está chegando, se você ler alguns versículos anteriores, o gigante, ele amaldiçoa Davi, ele fala um monte de besteira para ele, para tentar mais uma vez com que o medo paralise. Mas Davi aí, ele está seguro em outra coisa, ele está dentro do seu porto seguro. Você percebe pelas palavras que ele fala nesses versículos, que ele
achou a sua identidade, ele sabia quem ele era e ele ficou firme naquilo que Deus falava a seu respeito. Ele lançou a sua confiança em Deus, ele ousou questionar o medo. Então, a partir do momento que ele foi para dentro de si e encontrou a sua verdadeira identidade, nasceu a disposição de lutar. Indo diante dessa luta, e ouvindo todas as coisas que o medo estava falando para ele, ele não aceita, porque ele estava seguro nessa identidade dele. E a partir dessa identidade dele, quem a construiu foi Deus. Então ele começa a lançar palavras onde Deus, ele tem a prerrogativa, ele tem a prioridade na vida de Davi. O Senhor Jesus mesmo falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sempre que você encontra a sua identidade que foi falada por Deus, que foi deixada dentro de você por Deus, e você sabe então, você retorna a esse pensamento original de quem você é diante de Deus. A partir daquele momento você pode enfrentar as suas dificuldades, você pode enfrentar os medos que se levantam contra você, apoiado nele. Então você percebe que Davi, ele não vai lá e fala, não, que a minha capacidade, que a minha essa pedra que eu estou na mão, a minha funda, a minha habilidade de trabalhar com essas armas vai derrotar você. Não, ele fala que ele lança uma palavra sobre aquele gigante que está fundamentada em quem Deus é em sua vida. Por isso, a confiança em Deus, querido, a confiança em quem Deus fala que eu sou, a confiança de que Ele está controlando a minha vida, a confiança de que Ele está à frente da minha vida, Ele está à frente das minhas batalhas, faz com que o medo perca poder dentro de nós. Esse medo que chega de uma maneira impositiva, querendo colocar as suas garras no nosso coração e nos paralisar, ele vai se desconfigurando, ele vai perdendo força dentro do nosso coração. É claro que para um coração que está com medo hoje, está paralisado, não acontece do dia para a noite, mas, queridos, nós não trabalhamos na emoção e nem também completamente na razão, quando o assunto é a fé. A fé, ela crê, ela tem a certeza de que quando nós seguimos aquilo que Deus fala, o Senhor vai operar em nossas vidas. Então se levante por fé e vá de encontro à identidade, a sua identidade que Deus disse que você é. Fique ali um tempo com o Senhor, queridos, meditando nessa verdade. Entenda que essa situação é mais uma situação em sua vida, mas ela não é mais importante do que a sua vida. E com Deus você vai ter força a cada passo do caminho para se levantar contra todas as barreiras que o medo está tentando impor sobre a sua vida. Então vamos aprender com Davi, queridos. Davi, ele foi vitorioso, e você será também dentro dessa situação, se continuar lutando com o Senhor ao seu lado, vitorioso, e o medo não vai parar o propósito de Deus em sua vida. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.